Vamos nos unir em oração. No nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bondoso Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante a Tua face. Trazemos em nossos corações o mais profundo agradecimento, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegarmos até o Senhor, de desfrutar da força da Tua palavra, de poder viver o poder dos Teus sacramentos, que transformam as nossas almas e nos conduzem para que possamos ter um encontro com Teu Filho Jesus Cristo muito em breve. Pai querido, nós te rogamos pelo Teu favor, que a Tua palavra ela possa penetrar profundamente, que ela possa fazer morada e que nós possamos cada vez mais colocar em prática tudo aquilo que vivemos diante do Teu altar de graça. Te pedimos pela bênção e proteção ao ministério de apóstolos. Conceda a eles a paz, a sabedoria, o entusiasmo, as forças para poder conduzir o Teu povo sobre a terra. Cuida dos Teus filhos da maneira como só o Senhor sabe fazer, protegendo e guardando as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos e também os idosos. Dê, Pai amado, a cada um deles, segundo aquilo que eles necessitam e segundo também a Tua vontade. Olhe por aqueles que passaram ou passarão por consultas, exames, tratamentos, ou até mesmo necessitarão passar por cirurgia. Nós te pedimos, Pai, abençoa todo o corpo médico, abençoa os medicamentos, abençoa os aparelhos, tudo o que é usado para que haja um ótimo procedimento, uma excelente recuperação e o bem-estar de cada um. Ampare e proteja os Teus filhos onde quer que eles estejam, onde quer que eles vão, Pai. Conceda a força para poder voltar sempre no seu coração aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, Pai. E que as ações desse mundo elas não transformem as nossas vidas e nos permitam olhar para as margens daquilo tudo que acontece, nos trazendo grandiosas preocupações, Pai. E assim que possamos focar não somente naquilo que faz parte da Tua promessa, daquilo que o Senhor coloca para cada um de nós, em cada momento que nós estamos na Tua casa. Pai Celestial, te pedimos, abençoa as ferramentas que o Senhor deseja utilizar nesta hora, santifica, Pai, e que também nesse serviço divino, as palavras elas sejam palavras simples e de fácil entendimento. Abençoa toda a equipe técnica que faz todo esse trabalho para que a imagem e a voz possa chegar nos mais longínquos lugares deste grandioso país. Pai Celestial, nos lembramos também daqueles que nos antecederam a outra margem. E que estas almas sejam reconhecedoras da ação salvífica do Teu Filho Jesus Cristo, também no além, e se entreguem a este ensinamento. E os Teus filhos que partiram na fé, que eles continuem desfrutando da Tua graça, até a vinda do Teu Filho Jesus. Pai, dá consolo e conforto para os corações enlutados, entristecidos, abatidos. Coloca a Tua paz, a Tua tranquilidade. E que todos, Pai Celestial, tomem o conhecimento de que permanecendo na fé, na perseverança, no dia da vinda do Teu Filho Jesus Cristo, todos nós poderemos nos encontrar no mais profundo amor como uma grandiosa família e para todos sempre. Assim, ó Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, sob a comunhão do ministério de apóstolos, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedimos por tudo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra que nos é colocada para esta manhã, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 12, e diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Até aqui.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs, todos vocês que estão conectados nesta manhã para desfrutar de mais esse serviço divino. O tema para o serviço divino de hoje fala acerca da transformação por meio do perdão. E a mensagem diz o seguinte: quem considera o perdão de Deus descobre a disposição para perdoar. Depois do serviço divino que nós vivemos em ajuda aos falecidos no começo desse mês, o Ministério de Apóstolos pegou a oração do Pai Nosso e fracionou-a e colocou pontos importantíssimos para que nós possamos entender e compreender em toda a sua totalidade os feitos de Deus. Toda a ativação de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra teve um fundamento específico e muito importante para a condução do seu povo sobre a terra. Então, quão felizes foram os discípulos que caminharam junto com Jesus Cristo, porque eles puderam aprender diretamente ali de um professor tão grandioso. E a palavra de hoje, ela fala acerca do perdão, desse perdão, dentro da oração do Pai Nosso, ali é dito, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também. Então, Jesus Cristo já de maneira ali, quando ele falava acerca desta oração, quando ele ensinava aos discípulos acerca dessa oração, é claro que os discípulos eles olhavam uns para os outros e ficavam pensando, poxa vida, quanta situação difícil no conteúdo dessa oração que nós precisamos passar, que a gente vai precisar viver. Mas ao mesmo tempo eles olhavam para Cristo e falavam, poxa vida, ele consegue tirar tudo isso de letra, ele consegue tirar tudo isso de uma maneira muito fácil, muito simples. E aquilo que ele nos está ensinando também não é nada impossível de se fazer. E para expressar melhor esses ensinamentos de Jesus Cristo, ele sempre colocava parábolas para poder ensinar, para poder... é como se fosse assim, a gente diz hoje popularmente assim, se você não entendeu, eu vou desenhar para você entender. E é mais ou menos isso que Jesus Cristo fez com os discípulos. Então, ele contou uma parábola de um servo inescrupuloso naquela época, que dizia que tinha um servo de um rei que devia um valor em impostos para o rei. Então ele chegou de forma humilde para esse rei e explicou sua situação, dizendo que ele não teria condições de pagar esse valor. E o rei, com um coração misericordioso, perdoou-lhe a dívida. Esse servo, ao sair dali, ele encontrou um conservo dele, que também lhe devia. E aí ele não teve a mesma atitude do rei. Ele cobrou desse servo a dívida que ele lhe devia. E mais ainda, a parábola diz que ele foi um pouco violento ao cobrar essa dívida, pressionando e obrigando esse homem a pagar a dívida, aquilo que ele lhe devia. E quando o rei tomou conhecimento dessa situação, ele mandou chamar o seu servo e obrigou esse seu servo a pagar a ele também aquilo que ele devia, a pagar ao rei aquilo que ele devia. Ou seja, Jesus Cristo ele destaca aqui nessa parábola o perdão humano e o perdão divino, que às vezes, se a pessoa não tem o conhecimento divino, ela demora para praticar um perdão, ora não perdoa, ora não considera aquilo que lhe devem. E no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, esse perdão divino que Jesus Cristo destaca aqui, ele vai muito mais além do perdão humano, porque hoje as pessoas elas costumam perdoar, mas elas perdoam muitas vezes da boca para fora, porque elas falam, olha, eu perdoo, mas eu não quero saber nunca mais dessa pessoa, eu não quero ver essa pessoa passar na minha frente nunca mais. E isso não é um perdão, O perdão, ele está atrelado também à reconciliação. É poder entender que o perdão divino refere-se ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os feitos de Cristo, tudo que ele fez para o nosso benefício, para o benefício do ser humano. Então, se a gente voltar lá no passado, as pessoas elas
né, antes de Jesus Cristo, ou até mesmo na época de Cristo, porque Cristo nasceu sob o Velho Testamento, sob as leis de Moisés, as pessoas, elas se sentiam culpadas pelos seus pecados, e elas se banhavam, né, elas mesmas se banhavam e depois iam ao templo para colocar diante de Deus as suas culpas, né, porque o perdão, o pecado, ele é absoluto. O pecado não tem tamanho, né? Um pecado pequeno e um pecado grande, ele é um pecado do mesmo jeito. O que pesa no ser humano é a culpa, é o tamanho da culpa que ela tem, da proporção daquilo que ela cometeu como pecado, né? Então, como nós reconhecemos que somos cristãos, somos filhos de Deus, nós nos dirigimos aos serviços divinos e estamos conscientes do perdão que o Senhor Jesus concede para nós. Porque esse perdão advém do sacrifício de Cristo. Porque Ele um dia derramou seu sangue na cruz. Porque ao sacrificar na cruz, Ele tomou todo o pecado da humanidade e levou consigo. E a partir daí, Ele restabeleceu em nós uma nova vida, né? Nos tornamos novas criaturas, renascemos novamente, né? Podemos renascer de água e de Espírito, o dom do Espírito Santo está sobre nós. Então, nós precisamos reconsiderar muitas vezes aquilo que as pessoas cometem conosco, né? Então, importa para nós corresponder a esse perdão. É difícil perdoar, né? Isso requer tempo, requer trabalhar muito dentro do nosso coração, e mais ainda, queridos irmãos, nós já percebemos que esta, né, quando a gente não perdoa, essa é uma pedra que está somente dentro do nosso coração, que pressiona, que incomoda, que traz um desconforto, e muitas vezes aquela pessoa que cometeu algum ato falho conosco, né, ela não sente isso, porque muitas vezes ela não tem o mesmo preparo que a gente. Então, mesmo que nós imaginemos que tenhamos razão numa certa divergência, que estamos certos nisso, mas é importante que nós, com o preparo espiritual que nós temos, nós nos direcionamos a essa pessoa, né? Nós falamos para ela que nós estamos trabalhando dentro do nosso coração, né? Esse é esse comportamento de não perdoar, que aqueles conservo do rei teve, né, que ele reagiu de uma maneira oposta ao que o rei agiu com ele, né, ele serve de advertência para nós, né? Se a gente olha a humanidade muitas vezes, né, a gente às vezes não precisa ir muito longe, a gente assiste televisão, a gente vê aquilo que acontece. A gente vê, às vezes a gente tem conhecidos que conversam com a gente e passam por circunstâncias difíceis na vida, porque tem suas dívidas, tem suas circunstâncias, recorre àqueles que têm um poder muito maior e que podem ajudá-lo nas suas necessidades, mas depois são cobrados por causa disso, ou circunstâncias que as pessoas fazem, né, cometem com a gente ou umas com as outras. Isso causa desconforto entre a humanidade e gera transtorno, gera até mesmo violência e consequências maiores, né? E como mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos, nós precisamos, dentro de uma sociedade, ir aos poucos mudando esse comportamento, né? O comportamento das pessoas. Podemos mostrar para as pessoas que elas não devem viver a própria sorte dentro do âmbito terreno, mas que existe um Deus amparador, cuidador, protetor, zelador, que olha por cada um de nós, que quer fazer com que nós nos tornemos cada vez melhor na nossa vivência na terra, poder desfrutar da bênção que Deus nos concede sobre essa terra, que é a nossa vida, que Ele nos concedeu, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, né? E Ele prepara os caminhos para que nós possamos ter paz também. E mais ainda, né? Nós não só queremos ficar satisfeitos com a bênção que Deus nos concede, mas vamos mais além, a graça de Deus, né? Que é essa graça salvadora, que compreende desde a trajetória de Jesus Cristo sobre a terra, todos os seus feitos, todos os ensinamentos que Ele deixou para os discípulos, que depois eles foram nomeados apóstolos e que praticam o bem até hoje, né? E isso, o comportamento de Jesus Cristo sobre a terra e os ensinamentos dos apóstolos serve de ensinamento para nós também, né? Então,
esse comportamento que normalmente a maioria das pessoas tem, de não querer perdoar, de muitas vezes se tornar violenta umas com as outras, isso serve de advertência para nós, né? E que um dia ou outro alguém perguntar para a gente: poxa vida, eu não consigo perdoar, já passei por essa situação várias vezes e isso está me incomodando, né? A Sagrada Escritura nos ensina quanto que devemos perdoar, né? A Sagrada Escritura fala 70 vezes 7, né? Esse 70 vezes 7 não é para que a gente possa fazer uma conta de quantas vezes a gente precisa perdoar, mas é um perdão sem limites, é perdoar sempre, e nós não devemos nos cansar por isso, porque por trás de nós está o Espírito Santo, está aquele que conduz as nossas vidas, está aquele que nos dá sabedoria para que nós possamos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, né? O ser humano, normalmente, ele tem tendência a esquecer ou minimizar a misericórdia de Deus. E a gente, como cristãos, nós precisamos se fazer presente sempre nessas situações, porque não é que nós vamos ficar procurando essas situações para que a gente possa se meter no meio, mas a atmosfera, né, da humanidade cria oportunidades para que a gente possa levar esse sentimento para as pessoas, para que a gente possa mostrar um pouco do que há dentro de nós cristãos para as pessoas, né? Então essa palavra que está colocada nesse mês, após o serviço divino de intercessão aos falecidos, nesses 3 serviços divinos dominicais, ela mostra muito bem quão importante é a oração que Jesus Cristo fez, o Pai Nosso, porque ela compreende toda a vida do ser humano, né? As petições, as necessidades, aquilo que Deus, né, o Trino Deus tem feito por nós, aquilo que Jesus Cristo preparou, seu sacrifício, né, do pão nosso, que nós podemos ter ouvido acerca da palavra do serviço divino passado, e assim, todo o benefício que Deus concede para nós, que está incluído nesta oração, né? Então, Jesus Cristo, vamos dizer assim, ele compactou toda a sua trajetória sobre a terra na oração do Pai Nosso. Então, todas as vezes que a gente dispor da nossa oração, a gente pode incluir a oração do Pai Nosso nas nossas orações diárias, porque é uma oração completa, e ela toca em todos os pontos, em todos os tópicos importantes para a nossa vida, né? Então, quando nós também pedimos a Deus, né, que queremos perdoar, nós queremos fazê-lo de forma sincera, né? Não é um perdão da boca para fora, é estar totalmente consciente do valor que esse perdão tem, né? A gente perdoa primeiro e depois nós recebemos o perdão do Senhor. Quando a gente abre o coração para o perdão, abre-se também, né, uma porta para que o Senhor possa nos perdoar, e esse perdão se torna válido. Quando nós perdoamos de forma superficial, quando esse perdão é apenas de forma superficial, quando se perdoa de uma maneira inconsciente, né, da boca para fora, está ali, Pai Nosso que está no céu, então perdoa, tal. O perdão de Deus não exerce, não entra em nossos corações, ele não exerce nenhuma influência, e nós continuamos incomodados, né? E é fácil perceber isso quando a gente continua incomodado. Mas isso também é uma falha do ser humano. Nós, na condição de seres humanos, também falhamos em algumas vezes. E nós queremos, a cada momento que as portas da casa de Deus são abertas, reconsiderar isso, né? E às vezes a gente fica pensando: poxa, por que isso continua me incomodando? Por que eu não consigo perdoar totalmente? Por que ainda fico lutando com essa situação? Então a gente analisa dentro de cada um de nós, e a oportunidade que nós temos mais uma vez de nos direcionar à casa de Deus, à igreja, é mais uma porta que se abre para que a gente possa, de uma maneira total, abrir o coração ao Senhor e perdoar, né? E o Senhor nos ajuda nesse sentido. Então, aí vem o reconhecimento de que nós estamos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Nós não somos autossuficientes para poder perdoar assim, ou buscar a nossa salvação por completo. A gente não consegue, a gente precisa da graça de Deus. Vamos continuar precisando da graça de Deus sempre, enquanto somos cristãos.
E isso independe do tempo que nós somos cristãos. Podemos ser cristãos 20, 30, 40, 50, 70 anos, 80, né? Isso não vai... Nós não podemos pensar, bom, já preenchi todos os requisitos, o tempo todo que eu sou cristão, já perdoei tantas vezes, já reconsiderei, já tomei muita Santa Ceia, já sou batizado, sou selado, já frequentei diversos serviços divinos, eu acho que agora já é o suficiente para eu levar a minha vida. Nós ainda vamos continuar precisando da graça de Deus, porque na condição de seres humanos, nós pecamos muitas vezes sem nos aperceber que estamos pecando. Nós cometemos falhas, erros, muitas vezes nós não nos apercebemos disso, né? O Senhor também não considera isso, mas Ele está lá com o perdão disponível para nos perdoar mais uma vez, né? E esse perdão inclui, claro, né, além do arrependimento, também nós nos lamentarmos de ter perdoado, de ter cometido o erro. Ainda que a gente não se lembre do erro, né? Ainda que nós não nos lembremos do erro que a gente cometeu, né? A gente está ali uma semana boa, uma semana alegre para a gente, onde deu tudo certo, onde foi tudo legal, onde nós não vivemos nenhum desconforto naqueles dias, onde tudo ocorreu bem. Mas mesmo assim, algum risco ficou na nossa vida, né? E se não fosse assim, nós não teríamos, né, nos serviços divinos, seria falado para nós, olha, aquele, né, que acha, que entende que não pecou essa semana, pode ficar tranquilo, mas aqueles que pecaram, né, aceitem o perdão e venham aqui e tenham comunhão com o Senhor. Não é assim, não é? Porque Deus nos conhece, muitas coisas que estão obscuras aos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar, Deus sabe de todas as coisas. Por isso, as portas são abertas para todos nós. Ninguém fica às margens de poder desfrutar do perdão de Deus. Mas é importante que nós possamos reconhecer, né? E a gente lamentar isso. Poxa vida, Pai, eu lamento muito, né? Onde eu errei, o desvio que eu tive. Às vezes a gente vai lembrar, né? De repente a gente faz um exercício de cabeça para tentar lembrar onde a gente falhou, mas tudo está registrado no íntimo de Deus, e Ele sabe por que nós estamos aqui, Ele sabe por que a gente precisa do perdão, Ele sabe por que a gente precisa do arrependimento para que nós possamos obter esse perdão, né? Então, a gente tem que ter um coração disposto, um coração voluntarioso ao arrependimento, a se arrepender, né? E por mais difícil que seja o perdão, por mais complicado que seja o perdão, a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso coração. Não é fácil, né? A gente vai trabalhando isso, e mais ainda, né, amados irmãos, a gente vai mais além, né? O perdão e a reconciliação, né? Aí perdoar já é difícil, e quanto mais reconciliar, tentar manter com aquela pessoa que talvez nos causou um transtorno, ainda um olhar misericordioso, porque quando Deus nos perdoa, e por mais pior que tenha sido os nossos pecados, né? Por mais ruim que nós tenhamos, por algo de ruim que nós tenhamos cometido, que seja talvez grandioso, Deus não vai desviar os olhares de nós, Ele não vai deixar de nos abençoar, Ele não vai deixar de nos conceder a sua graça. Lá na porta da comunidade, o diácono vai estar lá, ele não vai olhar para nós assim, ele fala, Deus tocou meu coração, falou que você não pode entrar na igreja hoje. Não, nós vamos entrar, Deus nos recebe, Ele fala assim, venha do jeito que você estiver, venha da maneira como você estiver, eu estou aqui de braço aberto, eu quero te receber, você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu quero ter nos meus braços. Então, quando nós perdoamos, nós nos reconciliamos também com Deus, né? Porque o perdão, quando não se perdoa, antes do perdão, né? Antes do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o ser humano vivia afastado de Deus. Tinha uma distância entre Deus e o ser humano, né? Tanto é que os templos antigamente, eram templos de oração apenas, não eram templos de pregação, não era Deus ministrando a palavra para eles. Eles iam, entravam no templo, o sumo sacerdote levava a palavra deles diante de Deus, eles não tinham contato direto com Deus, né? E a partir do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, isso se rompeu, esse véu se caiu. Todo ser humano tem acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas é óbvio que a gente também precisa corresponder com aquilo que o Senhor pede para nós, né?
com as regras da salvação, com o tutorial de salvação que o Senhor coloca para cada um de nós, né? Então, perdoar é um processo longo, mas é necessário, é importante, isso é necessário, faz parte da nossa fé, faz parte da fé dos cristãos. É importante que nós possamos perdoar. Podemos também pedir a Deus, nas nossas orações, que nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza a esse perdão, né? Porque isso, as orações nos concede força para que a gente possa perdoar e para que a gente também possa se reconciliar, para que a gente possa ter novamente um relacionamento com aquela pessoa que talvez nos tenha causado um desconforto. E nós podemos sentir que nós somos vitoriosos nesse sentido, quando a gente consegue isso, porque a gente consegue amenizar um coração que muitas vezes foi rude com a gente, mas a pessoa também aprende com o nosso comportamento, né? E isso faz bem para cada um de nós também. Quando a gente faz o bem para as pessoas, a gente se sente bem, né? Então, o Espírito Santo, ele nos concede força, né? Mesmo que nós tenhamos inclinação para o pecado, esse pecado, mesmo que a gente confesse ele diante de Deus, né? Porque a cada serviço divino nós reconhecemos, precisamos da graça de Deus, né? Por isso fazemos a oração do Pai Nosso e nos direcionamos para ter comunhão com o Senhor. Isso, né, esse reconhecimento que nós precisamos ter, ele não elimina totalmente a nossa culpa, mas minimiza muito, né, mas vai minimizar muito, porque é algo que nós precisamos estar trabalhando a cada dia dentro dos nossos corações, para que a gente possa sair vitorioso nesse sentido. Precisamos do perdão de Deus, clamamos pelo seu perdão, mas também precisamos ser perdoadores. Esse é um reconhecimento importante. Amém. Amém. Querido pastor Francisco, que está também entre nós, se o coro tem um hino, por favor. Amados, perdão, uma palavra tão pequena, mas tão grandiosa diante aquele que faz. Perdoar é um ato de muita coragem, muita força, porque perdoar é uma situação que vem de dentro, assim, conforme, que é difícil você dizer assim, eu estou perdoando, mas quem fez o mal a você não vai sentir a mesma peso, né? Igual o amado evangelista falou, não vai sentir o mesmo peso, mas o perdão que você faz alivia o seu coração. Num dos pontos que o apóstolo fala aqui na palavra é que a gente sejamos íntimo e entender o perdão de Deus, aquele perdão que podemos até falar que o perdão que vem desde o início do mundo, assim como ele perdoou Adão e Eva. Ele teve as consequências deles, mas ele perdoou, porque ele
pegou peles de animais para cobrirem eles, para dar o amparo deles. Eles tiveram as consequências deles. Eles não tiveram mais a vida eterna, eles não tiveram mais a vida, exatamente, mas eles conseguiram ainda ser amparados por Deus. E assim nós vemos direto sendo amparado por Deus, pelo perdão dele, quando ele passa a perdoar Adão e Eva, quando ele traz os profetas para poder guiar a humanidade. Isso é um ato de perdão. E aí nisso ele pede que nós transmita esse perdão, que a gente seja um transmissor desse perdão, que a gente sente nele, que a gente consiga também, assim que recebemos o perdão, nós também conseguimos perdoar. Porque, igual eu falei nisso, realmente é difícil o perdão, é difícil você perdoar, mas ele não é como posso falar, ele não é uma coisa impossível. Assim, pegamos quando Jesus veio sobre a terra, e como disse o amado evangelista, ele falou dessa forma. Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes? Ele respondeu: não, 70 vezes 7. E assim, como disse o amado evangelista, é continuar perdoando. Isso significa que isso seja o limite, mas que isso é grandioso, é mais do que isso. E aí ele me passa um ponto também que é interessante, que as pessoas, o que o nosso apóstolo falou, que as pessoas às vezes não têm esse mesmo sentimento, essa mesma situação de perdoar. É como se ele recebesse o perdão e não conseguisse perdoar. Como disse o amado evangelista sobre a palavra. E ele traz isso também, nós podemos trazer isso pelos dias de hoje. Quando uma pessoa recebe uma doação ali de uma roupa, vamos supor, recebe uma doação de uma roupa, e aí, quando ela tem ali separado, que ela pode também não serve para ela prefere jogar no lixo, prefere queimar do que até mesmo doar. Podemos trazer também esse exemplo para o trânsito. Quando todo mundo todo mundo quer ir a algum lugar. Aqui em São Paulo, com um trânsito muito intenso, ou nas grandes cidades aí também, aí as pessoas pedem para passagem para entrar. Aí você recebe a passagem. Mas chega lá na frente, um cara quer entrar, você não vou deixar ele entrar na minha frente, não. É isso que nós temos que notar, colocar isso nos corações, porque isso já começa desde um trânsito, desde uma doação, já começa a nós sentir essa questão do perdão, daquilo, refletir o que a gente recebeu para passar para os outros. Não é porque a gente recebeu vai ficar com a gente. Vamos fazer que nem o servo, que ele recebeu um grande perdão, mas por causa de uma migalhazinha, de uma única pouca coisa ali que ele tinha no servo dele, ele preferiu não perdoar. E aí nós perdemos aquilo que Deus nos dá, o perdão maior, né? Porque ele poderia ter no momento salvado ali aquele instante, ele recebeu aquele perdão maior, mas ele preferiu não perdoar, aí depois recebeu voltou novamente, né? Até aquela dívida grande, ele poderia ter se livrado. Mas é isso que nós temos trazido nos nossos corações, amados irmãos. Realmente é difícil? É difícil, porque eu espero que nunca ninguém passe por uma situação difícil, perder um ente querido devido ao outro que tirou a própria vida dele, mas que a gente continue focado naquilo, no perdão, porque o perdão é difícil, porque aquele pesar que você sente no coração de alguém muito que fez um mal terrível para você, e você diz assim, está perdoado, porque falar está perdoado é fácil, mas sentir aquele no meu coração é difícil. Então, amado irmão, que nós continuamos, assim como diz na oração do Pai Nosso, perdoar aos nossos devedores, assim como Deus perdoa também nós. Amém. Amém. Obrigado.
Jesus Cristo, quando estava na cruz, crucificado ali, ele olhou para todos aqueles que estavam ali e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não era uma queixa de Jesus Cristo acerca da sua crucificação, querendo dizer assim: Pai, né, me livra daqui, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não foi essa a queixa de Jesus Cristo. Quando Cristo disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, entre eles, porque entre eles também havia divergência, havia circunstâncias delicadas e difíceis para que eles pudessem resolver, né? Quando disse eles não sabem o que fazem, né? Não era só com relação à crucificação de Cristo, mas tudo que envolvia a vida deles, porque a partir daquele momento então, eles também viriam chegar ao entendimento de que o sacrifício de Jesus Cristo também teria sido importante para eles ali no futuro. E muitos ali, muitos romanos, muitos judeus, muitos povos ali se tornaram cristãos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, amados, a importância, né, desse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e todo o legado que ele deixou com os seus ensinamentos. Amém. Amém. Nós temos agora a oportunidade de desfrutar da oração do Pai Nosso, né, onde mais uma vez nós vamos nos colocar à disposição do benefício de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Querido e bondoso Pai Celestial, com grandiosa alegria nos tem trazido a palavra desta manhã, tem colocado em nossos corações acerca da importância da oração do Pai Nosso e assim poder desfrutar de cada ponto importante e necessário que, onde Jesus Cristo tocou ali nessa oração, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida terrena, daquilo que enfrentamos, daquilo que buscamos na vida terrena, Pai. E assim também nos concede a força para que nós possamos crescer também espiritualmente, podendo desfrutar da Tua poderosa graça, Pai, poder deixar com que as circunstâncias do mundo, não permitir que as circunstâncias do mundo elas ocupem um espaço mais importante do que aquilo que elas deveria, mas poder valorizar aquilo que o Senhor também nos tem ensinado, Pai. Também nós te pedimos, abençoa as viagens dos nossos apóstolos nos mais longínquos lugares onde eles vão poder servir, cada pastor também dirigente das comunidades, os pastores colaboradores, que também tem as suas tarefas, abençoa os trabalhos, o trabalho da juventude e todo o evento que é feito para o passeio deles. Querido Pai, nós te pedimos por cada irmão, cada irmã, nos fortalece na fé, na perseverança e assim, Pai Celestial, nos dá muito mais daquilo que nós não nos lembramos de pedir em palavras. Te pedimos também que o Senhor envie o Teu Filho Jesus Cristo para nos vir buscar, aceita-nos, Senhor, na Tua grandiosa graça. Também te pedimos proteção para os bens que nós conquistamos com o suor, com o nosso trabalho, o suor do nosso rosto. Faça com que sejamos invisíveis aos olhos do maligno, onde quer que nós estejamos, onde quer que formos, Pai. E assim também que nós possamos preparar dos nossos rendimentos, oferendas, para colocar na Tua obra, para que haja sempre um crescimento, porque isso também é necessário. Abençoa cada irmão, cada irmã que colabora, seja os irmãos que cantam, que tocam, os irmãos que limpam, que adornam, os irmãos que ensinam, Pai. Tudo isso é oferenda válida e grandiosa que ajuda também no crescimento da Tua obra. O demais, Pai Celestial, fica nas Tuas mãos. Cuida de todo mundo, cuida de todos os irmãos, em especial também daqueles irmãos que estão conectados nessa hora, muitas vezes impossibilitados de poder estar na Tua casa, mas que também podem desfrutar da força da Tua palavra e do poder dos Teus sacramentos.
Assim, Pai Celestial, nós te pedimos por tudo, que tudo seja conduzido debaixo da tua vontade. É o nosso rogo e o pedimos no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja e permaneça com todos vós. Amém. Obrigado, amados irmãos e irmãs, obrigado aos irmãos do coro, aos servos da técnica que colaboram, a irmãzinha do órgão, muito obrigado por tudo, pela colaboração, por todo o trabalho, por todo o empenho que foi feito durante esse mês, para que a palavra possa chegar até todos vocês que estão aí. Desejamos a todos vocês, junto com o querido pastor Francisco, uma feliz, um abençoado final de semana, até a próxima oração, até sempre. Até sempre.